Prezados leitores do livro e ouvintes deste podcast, temos o prazer de, neste primeiro episódio de nosso podcast, fazer a apresentação do livro O Método Além do Esforço, passando rapidamente uma ideia geral e os objetivos dessa obra. Vamos lá. Sabe, o motivo número 1 para pequenas e médias empresas terem uma linha de crédito negada no momento crucial de expansão não é a falta de fluxo de caixa. Não mesmo. Não é um produto ruim ou, sei lá, um mercado em declínio. É algo que não aparece na primeira página de um balanço contábil convencional. É verdade. Quando sentamos para analisar a realidade crua de quem está na linha de frente dos negócios, fica muito claro que existe uma engrenagem invisível travando o crescimento dessas operações inteiras. E hoje, a nossa análise é justamente para dissecar o material que joga luz sobre essa engrenagem. Com certeza. E assim, para entender o tamanho desse gargalo, é fundamental dar um passo atrás, e olhar para o cenário histórico de onde o mercado corporativo veio. Porque durante décadas a fio, a governança corporativa se consolidou como um campo altamente sofisticado, mas incrivelmente restrito. Sim, a imagem mental que sempre associamos à governança é aquela de companhias de capital aberto, com arranha-céus gigantescos, né? Exatamente. Aqueles códigos de conduta de 500 páginas, conselhos de administração inatingíveis e ambientes regulatórios pesadíssimos. Historicamente, esse conceito sempre foi enxergado como algo puramente acadêmico ou restrito a essas gigantes. Havia pouquíssima ou quase nenhuma aderência prática à realidade de quem comanda uma pequena ou média empresa. Tem um abismo imenso aí. Parece que a teoria sobre gestão e governança pegou um elevador expresso para o último andar, sabe, avançando de forma extremamente rápida. Nossa, foi exatamente isso. Enquanto a aplicação real no cotidiano de quem está ali com a barriga no balcão continuou subindo de escada, degrau por degrau. A produção de conhecimento sobre como estruturar empresas não foi o problema. O verdadeiro problema foi a falha na tradução de toda essa teoria para o dia a dia daqueles negócios que, olha, embora não estejam listados na Bolsa de Valores, são os verdadeiros motores que sustentam a economia do país. Verdade. E ao observarmos o quadro geral do mercado editorial focado em negócios, esse descompasso se materializa nas prateleiras, O diagnóstico é bem claro. As publicações disponíveis costumam oscilar perigosamente entre dois extremos que não resolvem a dor de quem empreende. De um lado da prateleira ficam aqueles manuais super técnicos e áridos, Feitos sob medida para corporações com milhares de acionistas anônimos. Isso. E do outro lado sobram obras puramente motivacionais, repletas de frases de efeito e histórias inspiradoras de superação. Que são boas, mas, no fim do dia, são superficiais e não entregam um método palpável para resolver um problema de caixa ou de sucessão societária. Aí fica a grande dúvida. Como, então, preencher esse vazio gigantesco entre a teoria engessada das grandes corporações e a superficialidade da literatura puramente motivacional? É exatamente essa ponte que a obra de Celso Souza constrói. O método Além do Esforço ocupa um espaço muito raro hoje. A singularidade do texto está no fato de não escolher um lado desse pêndulo. Exato. A obra consegue combinar um rigor metodológico profundo com uma aplicação prática que chega a ser visceral, e tudo isso conduzido por uma narrativa que prende a atenção. A narrativa, de fato, é uma das maiores forças do texto, porque a proposta não é colocar um organograma na lousa e ficar explicando governança de maneira abstrata. O grande trunfo é mostrar a governança em pleno funcionamento. Testada no estresse da operação real, Sentindo o calor das decisões que precisam ser tomadas quando o mercado aperta ou quando a família diverge sobre o futuro do negócio. Nossa, sim. Isso fica muito claro na forma como o texto utiliza histórias empresariais reais para ilustrar a teoria. Não estamos falando de exemplos hipotéticos de empresas lá do Vale do Silício. São dilemas concretos. Pense na complexidade de um conflito societário onde dois irmãos não concordam sobre a expansão de uma fábrica. Que é algo super comum. Ou nas tensões inevitáveis que surgem na hora de passar o bastão na sucessão familiar. Sabe, quando a figura fundadora não consegue largar o controle das planilhas de preço. O autor pega esses conceitos que soam acadêmicos e os transformam em situações palpáveis. A leitura transporta quem está com o livro nas mãos diretamente para dentro daquela sala de reunião abafada, onde o futuro da empresa está em jogo.
E ao utilizar essas dinâmicas reais, a visão sobre o tema é completamente ressignificada. A governança perde aquela aura de bicho-papão normativo, sabe? Aquela ideia de um conjunto de regras frias e importadas de fora para engessar a operação. Na verdade, ela passa a ser compreendida pelo seu papel fundamental, que é a organização interna do poder, a distribuição clara de responsabilidades. E, acima de tudo, a garantia de que o negócio terá continuidade ao longo das gerações, independentemente de quem esteja sentado na cadeira principal amanhã. Sim, e essa multiplicidade de olhares reflete a natureza híbrida da obra. Não é um livro de negócios tradicional. Ele funciona simultaneamente como um manual prático, que entrega um passo a passo, e como um estudo de caso muito denso, que fornece todo o contexto e os porquês, né? E também como uma reflexão cultural sobre a própria alma das organizações. É uma verdadeira engenharia reversa de como as empresas respiram e sobrevivem. Com certeza. E para amarrar essa questão sobre o formato, é importante destacar o objetivo final do autor ao criar essa estrutura. O desafio assumido foi colossal. Pegar um conteúdo que a maioria consideraria técnico, indigesto e puramente burocrático e transformar em algo perfeitamente assimilável, né? E mais importante, transformar em algo útil para quem acorda cedo e precisa liderar equipes. As histórias e os dilemas narrados não servem para diluir o rigor técnico. Eles funcionam como pavimento para que a técnica finalmente chegue até o chão de fábrica ou até a mesa de operações. Mas vamos pausar e aprofundar um pouco. Porque, se o foco de todo esse esforço é a utilidade prática, qual é o benefício real no final do dia? Eu confesso que, por muito tempo, a palavra governança me soava como um sinônimo elegante para excesso de formulários ou reuniões infindáveis com auditores. Como isso ajuda na prática quem está perdendo sono por conta de decisões operacionais? A resposta está em como a governança é apresentada fundamentalmente como instrumento de clareza decisória. Clareza decisória. Exato. O benefício real não é gerar pilhas de relatórios. O objetivo é criar critérios claros para tomar decisões com método. Quando uma empresa não tem clareza decisória, cada nova contratação, cada compra de maquinário gera um conflito desgastante. A energia da empresa é drenada tentando decidir como decidir, né? O método organiza os interesses e pacifica esses atritos internos. Eu gosto muito de visualizar isso pensando na diferença anatômica entre vestir uma armadura medieval e possuir um esqueleto forte. Porque uma armadura é uma camada de proteção externa pesadíssima. Ela restringe os movimentos, consome uma energia brutal só para ser carregada. E impede qualquer agilidade. Isso. É a burocracia corporativa cega, o engessamento pelo excesso de regras. Já o esqueleto humano atua de dentro para fora. É uma estrutura interna que sustenta o peso do corpo, protege os órgãos vitais, mas permite correr, saltar e ganhar velocidade sem desmoronar. O livro defende a construção desse esqueleto. É a busca por estrutura, não por burocracia. Excelente analogia. Essa distinção visual define com muita precisão quem é o companheiro de viagem desta obra. O público-alvo não é o presidente de uma multinacional listada em Nova York. Os companheiros são os empresários, conselheiros e gestores que estão no olho do furacão. Em pleno processo de amadurecimento e profissionalização de suas empresas. Exatamente. E o peso de realidade que a obra carrega vem diretamente do contexto de origem do autor. Porque a obra não nasceu em um laboratório. Ela nasceu da experiência prática, analisando o crédito de milhares de pequenas e médias empresas. A realidade mais crua possível, né? No balcão de análise de crédito. É desse balcão que emerge o diagnóstico contundente, mas profundamente empático do autor. Ao observar aquelas pastas de empresas que tinham o crédito negado, o problema recorrente não era falta de suor, falta de seriedade ou de esforço. E é aí que bate fundo. Muitas vezes na correria do dia a dia e com a melhor das intenções, quem empreende acaba centralizando tudo para fazer a roda girar. O problema real era a falta de método.
Focaram no esforço bruto e esqueceram do método. É natural. No começo, quando a operação tem 5 funcionários, centralizar é o que garante a velocidade. O dono compra, vende, precifica e fecha o portão. Esse hábito cria uma memória de sucesso. O problema é que a empresa cresce e a liderança continua tentando aprovar até a compra de material de escritório. Nossa, sim. Sem perceber, criam-se armadilhas. A pessoa trabalha 15 horas por dia, se esgota e os bancos continuam vendo a empresa como um risco altíssimo. Se o esforço não basta, qual é o primeiro passo para virar esse jogo? A obra explica que o primeiro passo da jornada é trocar o improviso permanente por conhecimento e visão estratégica. Tem que abandonar o papel de chefe apagador de incêndios, né? Exato, para ser um líder estratégico. Alguém capaz de orientar a equipe sobre onde a empresa deve estar daqui a 5 anos. Para que isso aconteça, o livro introduz o conceito central de governança sob medida. E isso é muito importante. Diferente da governança corporativa tradicional, que é feita para pulverização de capital, essa é adaptada à realidade das empresas familiares. Focada em resolver justamente a concentração decisória. Tentar aplicar a governança tradicional em uma empresa menor é como comparar a um terno tamanho gigante de uma loja de departamentos. Que vai ficar enorme e engessar a pessoa. A governança sob medida é o terno ajustado no alfaiate. É feito perfeitamente para o tamanho atual da empresa. E a obra detalha muito bem como, na prática, a governança, a conformidade e a gestão de riscos são essas ferramentas de alfaiataria. Elas não servem para burocratizar, servem para fortalecer as decisões e proteger o patrimônio. Com certeza. E aí o livro destaca um marco de maturidade na jornada, a criação do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo atua para quebrar um dos problemas mais dolorosos, que é a solidão do dono da empresa. Estar no topo tomando decisões solitárias é uma pressão gigantesca. O Conselho qualifica as escolhas estratégicas com inteligência coletiva. E essa inteligência coletiva, essa maturidade, desemboca na criação de um planejamento estratégico real. O plano de negócios deixa de ser apenas uma intenção, um papel na gaveta, e passa a ser uma bússola funcional para a empresa. Que é onde a magia acontece. E tudo isso amarra a tese central e mais forte da obra. Uma tese muito simples, mas implacável. As empresas crescem até o limite da sua forma de decidir. Exatamente. Se a forma de tomar decisões for improvisada e depender da intuição de uma única pessoa, o teto de crescimento será muito baixo. A empresa bate nesse teto e não passa. Para romper esse teto, é preciso mudar a engenharia de decisão. E isso deixa uma reflexão final baseada nessa tese, né? Convido quem nos acompanha a pensar silenciosamente por um momento. Até que ponto as decisões baseadas apenas na intuição estão limitando o próximo grande salto dos seus negócios? É uma provocação forte. E se essa intuição precisar tirar férias amanhã? A operação sabe caminhar pelas próprias pernas. É o método, além do esforço, que traz essa liberdade de verdade. Nos próximos episódios, vamos avançar no conteúdo do livro, comentando sobre uma metáfora que o autor traz sobre a armadilha do R$1 milhão e também vamos falar sobre a transição das pequenas e médias empresas para o segmento chamado de middle market. Nos encontramos lá.